Continuamos aqui, eu e o João, estamos batendo aqui um papão. Obrigado, João. Não, eu agradeço. A gente conversou sobre um monte de coisa e alguns pontos aí ficaram, como sempre fica, flutuando. E talvez a gente possa tentar, eu te proponho, né, fazer uma ancoragem disso tudo a partir de pensarmos a pesquisa, né? Porque, bom, você encerrou a nossa última conversa dizendo com Lacan, dos anos 50, que o inconsciente não existe. 60, desculpe. Que o inconsciente não existe. E eu fico pensando mesmo que o que atesta a existência do inconsciente? Sim. Né? Porque, bom, como a gente disse em algum momento, né, um lapso, ele só é um lapso se existe alguém que possa entendê-lo, lê-lo como um lapso. Assim, um ato falho, assim, um sintoma, assim, qualquer produção inconsciente. Então, que talvez o inconsciente se manifeste, ele se manifesta. Mas, para a gente poder atestar a sua existência, é necessário uma pesquisa. Tá. Uma pesquisa que fundamente as suas manifestações, Tá. e que deem a ela como que eu posso dizer isso? Um corpo, um sistema. Tá. Não. Fiquei pensando nisso. Será que essa não é uma proposta para a gente poder ir trazendo um fechamento para isso tudo que nós falamos a partir dessa necessidade que talvez aí eu trocaria o termo de pesquisa para investigação. Tá, bom. É necessário uma investigação. Tá. Para que o inconsciente possa existir enquanto corpo fundamentado. Tá. Porque senão ele simplesmente é manifestações não percebidas. Sim, Não, por enquanto. Tá. Interessante isso, Marcelo, porque a questão da existência ou não existência do inconsciente, eu acho que ela começa com... É um tema que toca a ontologia, né? Assim, o inconsciente, ele tá lá o tempo inteiro. Acho que a proposta que o Lacan traz em 64, mais ou menos, é que não tá lá o tempo inteiro. É preciso que alguém faça uma leitura que dê existência. Então não é a chave existe não existe, é assim, é a chave qual é o estatuto de existência do inconsciente, né? Assim, que você possa ler, você possa inscrever discursivamente essa manifestação, isso dá algum corpo para o inconsciente. Mas é um corpo que depende dessa leitura. Então, mas essa leitura não é a própria investigação? Não, exato. Acho que a questão... Eu gostei do termo investigação porque coloca o lugar do... Ok, há aqui uma manifestação, eu chancelo essa manifestação como uma suposta
manifestação do inconsciente, e aí eu vou investigar a que isso se remete. Não, mas me conta mais sobre isso. Né? Aí a investigação, que é o convite à associação, o convite a falar mais sobre aquilo que foi produzido. Tá. Mas eu acho que a gente está num passo... São 2 passos. Eu acho que você está trazendo essa ênfase no segundo, mas o primeiro é a chancela, né? Alguém que lê e fala, há um inconsciente possível aqui. Né? E acho que tudo bem, o Lacan vai trazer uma série de frases, acho que a gente não precisa ficar entrando nessas minúcias, mas até, sei lá, o estatuto ético do inconsciente, essas coisas, acho que não precisamos por aí, mas de qualquer forma, eu acho que o que me encanta nessa formulação é pensar que, primeiro, tem uma localização na sua produção. Não é que tá lá, assim, pronto a ser como, sei lá, um prédio que você vê, que você vai ler o prédio, você vai entender como é que são as suas estruturas e tudo mais. Tem algo da relação que vai produzindo isso. Né? A própria noção de estrutura que o Lacan utiliza, eu acho que ela é fenomenal e ela nem sempre é bem compreendida. Geralmente a noção de estrutura, lida pelos lacanianos, é uma noção de estrutura que é quase kantiana. Voltando para o Kant, é quase kantiana. Que é uma noção assim, olha, a estrutura aqui com umas condições de possibilidade para essa subjetividade existir dessa maneira. Como se fosse algo dado. Né? A tua estrutura, como se fosse, voltando à metáfora do prédio, um prédio, e aí você vai ler a estrutura do sujeito, você vai ver quais são as vigas que organizam, que dão a sustentação para aquele prédio. Sendo que o Lacan não estava indo por aí. Né? O Lacan ele tinha uma leitura de estrutura que não era nessa ênfase kantiana, mas era numa outra ordem, de pensar qual a dimensão de estrutura no campo do discurso. E esse discurso, se a gente passa pela oralidade, pela fala, ele implica uma temporalidade outra. Né? Então, a ideia de estrutura para o Lacan vem da teoria dos mitos do Lévi-Strauss, que é uma teoria que não é uma teoria... Tudo bem, a gente pode pensar, tem outras influências, tudo bem. Mas a ênfase na noção de estrutura tal qual chega no Lacan, ela vem, ou estruturalismo depois, essas coisas todas, né? Que também não fazem uma unidade, como adoram dizer os deleuzianos, né? Esses estruturalistas. Bom, também tem muitas vertentes do estruturalismo, mas a noção de estrutura que o Lévi-Strauss traz é a partir da teoria dos mitos. E é muito interessante, porque o que o Lévi-Strauss faz? Ele faz uma primeira análise de discurso em chave estrutural. Assim, na história. Uma análise de discurso. Então, você começa, voltando lá pro Jung, né? Você vai coletando mitos de diversas sociedades. O que tem de comum? E tem coisas que tem em comum. E os mitos, eles têm essa propriedade, que são muito curiosos, né? Que, assim, em tese, você pode falar qualquer coisa que for. Ele é um gênero discursivo que flerta com a associação livre. Sim, não tem nenhuma barreira ao mito. Qual que é a origem do vinho? O vinho foi um deus que veio, cortou a unha, que virou uva, que cresceu o vinho. Sabe? O outro deus pisou o vinho. Não tem nenhum tipo de limitação discursiva. Lógica. Mas ainda assim, a gente vê recorrências. Sim. E essa recorrência vira uma questão. A resposta do Jung é uma resposta. Por que recorre? Por que repete em diversas sociedades mitos parecidos? Uma resposta é, porque uma sociedade emprestou o mito da outra, que emprestou da outra, e foi assim até que é a leitura hiperdifusionista. A gente tem a leitura do Jung, que tem uma estrutura comum que justifica essa recorrência. Funciona até a página 2, meio capenga. Mas a leitura do Lévi-Strauss é uma leitura... Bem, tem uma ordem simbólica que organiza esses mitos. Mas para a gente capturar a estrutura dele, esse que é o pulo do gato pro Lacan, não adianta a gente escutar uma narrativa.
a gente tem que pegar várias narrativas. E todas essas falas, e olha só como isso remete à clínica, né? Sim. Várias sessões, e várias cenas, vários dramas. A gente pega todas as narrativas e elas vão ter pontos em comum que vão se repetindo com diferentes personagens, diferentes dinâmicas, mas tem coisas que vão se repetindo. Só que é só depois que a gente vai entender qual é a estrutura. E a estrutura ela é movente nesse sentido também. Né? São transformações coordenadas, então não é em qualquer sentido, é em certo sentido. Essa é a ideia de estrutura. Tem uma ideia de transformação, tem uma ideia de movimento. Né? Até a noção de mito seria isso, pensar... o mito ele é uma narrativa que busca responder. Geralmente a gente usa mito num termo quase místico, né? O mito, ou como inverdade, como é uma tentativa fabulação. De explicar o inexplicável. Então, exato. Aqui é bom, né? Acho que essa é uma... O mito ele busca dar resposta a um enigma. Sim. E um enigma é uma resposta é uma pergunta de impossível resposta. Qual o sentido da vida? Cada um que vire com as suas respostas capenga, que é o máximo que a gente consegue fazer, né? Mas é isso, são conjuntos de narrativas em torno dessa pergunta impossível. Isso é um mito. E é daí que o Lacan vai entender essa ideia de que a neurose ela tem a estrutura de um mito, né? O mito individual do neurótico. Então, o neurótico diante de uma pergunta impossível, isso. Que pode ser que o outro quer de mim, qual é a resposta última para o lugar do desejo, né? Enfim, isso tem a estrutura de um mito, porque você vai produzindo uma série de narrativas, uma série de situações e vivências para uma resposta impossível de ser respondida. Né? É mais ou menos aí. A própria ideia ainda na noção de estrutura, a própria ideia de estrutura clínica não está no Lacan. Neurose, psicose... Não, ele fala de neurose, ele fala de psicose, mas estrutura clínica, o Lacan não falou. Isso é muito curioso, porque a vertente pós-lacaniana, e além do Lacan, né, acho que não só, transformou isso quase como se fosse uma verdade. Neurose, psicose e perversão são estruturas clínicas. A gente fez assim, a gente pegou um molde psiquiátrico e transformou com uma narrativa psicanalítica. Psicodinâmica. Só que não é o que está lá. O Lacan fala de estrutura da linguagem, estrutura do discurso, estrutura do outro, estrutura do sujeito. E do sujeito do inconsciente, não necessariamente estrutura clínica. Essa ideia de uma psicopatologia e tal, dado. Então esse é um grande tema, né? Qual é o estatuto da estrutura? Só para voltar. É interessante, né? Porque você estava dizendo isso e eu estava lembrando, por exemplo, Karl Abraham. Tá. Né? Karl Abraham, por exemplo, ele aproximava a neurose obsessiva a uma melancolia. São posições nosográficas estruturalistas que pertencem a campos diferentes. Mas Abraham... Freud dizia de uma histeria que se desenvolveu para uma paranoia. Que também são grupos estruturais aí, se a gente tomar a terminologia, incompatíveis. Né? Isso é fruto de pesquisa ou isso é problema de pesquisa? Ou problema da pesquisa? Tá. Entende o que eu estou falando? Essa partilização de algo que talvez seja maior do que uma estrutura, né?
a gente pega as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, né? O problema do objeto A em pacientes que experimentaram, não sei o quê. Tá. Então, quer dizer, a gente vai trazendo, recortando e trazendo para compartimentos em prol de uma didática, em prol de um entendimento, de uma lógica. E a pergunta que eu faço é, será que, e fico feliz de você dizer isso também, né? Isso a gente não percebe quando nós estamos numa posição de clínico. Tá. Uhum. Não tem essa estrutura tão marcada, separada, distinta, né? A coisa é muito mais plástica do que a literatura cada vez mais nos informa. Então, a pergunta que eu me faço e faço para você é: isso é um ganho que a pesquisa trouxe? Ou isso é uma simplificação que acabou se originando pela pesquisa? Ou nenhuma delas? Não, acho que a questão do efeito de pesquisa, ok, então vamos lá, o campo analítico segue produzindo, né? Assim, espera-se que siga produzindo, acho que a gente vamos falar disso. Mas esse lugar da simplificação da transmissão, eu acho que a gente sofre um tipo de desvio de escopo, né? Porque uma coisa é eu querer simplificar para transmitir. Outra coisa é eu acreditar que isso que eu simplifiquei exatamente. Aí é outra história. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Tudo bem, eu tô aqui simplificando para transmitir, mas na minha transmissão eu busco deixar claro que isso é uma simplificação, né? Porque a coisa é muito mais complexa, muito mais profunda. E tudo bem, essa complexidade, essa profundidade é importante que se desenvolva em algum espaço. Né? Vai lá, faz um artigo, vai lá, faz um... Né? Busca entender... acho que a ideia de fundamentar e formalizar é essencial nessa atividade, porque é uma contribuição à comunidade. Né? Sei lá, tem várias coisas que eu posso pensar na minha clínica que eu poderia botar em jogo, ao mesmo tempo que eu contribuo, eu recebo o retorno da comunidade que vai seguir nessa formação, né? Eu acho que uma coisa que a psicanálise traz é essa ideia, e eu acho que eu queria passar agora para a conversa sobre pesquisa, né? Isso que você está perguntando, do lugar da pesquisa. Acho que a psicanálise traz uma ideia de uma prática que está ligada à saúde mental, uma prática que está ligada a esse grande campo psi, mas uma prática avessa ao lugar da tecnicização, né? Não dá para ter um técnico, sabe? Acho que quando a gente toma... Aí a gente volta para a nossa primeira conversa, né? A gente volta. Não, acho que agora a gente vai dar um outro passo. Não dá para falar do analista técnico, em classe, né? Sim. Não, mas até nesse sentido de que, sei lá, quando a gente pega a definição do Freud do que é a psicanálise. Então, a psicanálise é um método de tratamento. Essa é a segunda vertente. Tudo bem, vamos pegar essa. A primeira é um método de investigação. Não, tem o método de tratamento, isso, vamos lá. Mais tratamento, mais de investigação e o conjunto das teorias psicológicas derivadas desse processo. Então, o Freud traz essa definição tríplice do que é a psicanálise. Sim. O que eu acho que às vezes a gente esquece é que elas precisam estar intimamente articuladas. Exato. Não dá para ter um método de tratamento sem um método de pesquisa e sem que isso bote em jogo a teoria que se produz aí. Né? Por isso que acho que é interessante pensar no campo da formação que não dá
pra gente ter um técnico em psicanálise. O cara que vai ler lá o Freud inteiro, assim, com sorte, vai ler o Freud inteiro e vai aplicar isso nos seus casos. Tá escutando ali e tá aplicando. Etchegoi. Manual da Sim, técnica psicanalítica. Sim, não. A gente tem esses grandes manuais do Clover, do Loewenstein da vida, que você fala, meu, o que eu faço com isso? Então não é dessa ordem, né? Acho que é interessante que na formação do analista, no lugar de analista, que você pense um método de tratamento intimamente articulado com o método de investigação. Ou pesquisa, se quiser. Investigação ou pesquisa. Tá. E pesquisa, esse é o ponto, pode ser qualquer coisa. Exato. Vamos lá. Esse era o ponto. Tá, a pesquisa precisa ser algo comunicável? Ah, tá. Interessante. Que sentido? Bom, eu posso ouvir um paciente como um investigador do seu inconsciente, Tá. fazer disso posteriormente uma pesquisa, Tá. sem que isso seja público, por exemplo. Sem que isso faça parte de uma comunidade, como você disse. Uhum. Bem, temos um debate no nosso campo. Assim, eu acho que esse lugar... Eu acho que é possível. Não, possível é. Mas eu pensaria que a função social da pesquisa... Essa é outra coisa. Ela se articula... Mas isso não é o essencial da pesquisa. Não, mas eu pensaria como essencial. Você pensaria como essencial? Como essencial, não a publicização, não é isso, mas que tenha algum tipo de endereçamento a um público. Assim, você não precisa publicar na revista tal, mas que você possa... E por pesquisa, acho que, voltando, acho que assim, creio que todo analista precisaria pesquisar. Não, eu digo isso porque recentemente eu tenho escutado uma ideia, e isso me preocupa muito, né? Assim, e são de pessoas interessantes, que eu considero interessantes, não é pessoa desavisada. Que, pra você ser analista, você precisa conhecer meia dúzia de conceitos. Meia dúzia. E você vai lá, você se bota no campo. Assim, eu entendo até a página 2. Assim, você não precisa estudar todo o Freud para se dizer analista, você não precisa passar por 20 anos de análise para se dizer analista. Acho que é uma outra questão aí que a gente poderia debater. Mas a ideia de que é possível não estudar tudo e atender no campo psicanalítico. Acho uma ideia muito complicada, porque retira de jogo que talvez de melhor a psicanálise tenha, que é essa articulação entre tratamento e investigação, né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é isso, a psicanálise ela te dá uma vida de estudo. É isso. É interessante, é bonito, mas também puta que pariu, né? Não tem fim, não tem fim. Leio meia dúzia, terminei de Lacan, beleza, acabou. Não, né? Não existe isso. A gente continua. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem dos grandes analistas. Saiu o seminário 15 agora, você viu? Seminário 15. Saiu. A versão do Jacques Alain Miller, que temos questões. Difícil, mas tudo bem. Mas é isso. O que rola é uma ideia de que, bem, a gente precisa continuar pesquisando para ser analista. Para eu atender meu paciente lá, eu preciso ter alguma pesquisa. Agora, o que é pesquisa? Acho que essa é uma questão, né? Assim, sendo muito generoso, uma pesquisa é você ter uma pergunta que você busca responder essa pergunta com algum mínimo método e que você busca apresentar esses resultados para sua comunidade. Você acha fundamental a ideia de comunidade? Fundamental. 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 Acho que sem isso
a gente corre um grande risco do pessoal se perder. Se perder, assim, de qual o seu lugar de analista, qual o seu lugar com os seus pacientes. Eu acho que o risco é a feudalização, né? Criar mini-reinos. Uhum. E assim, acho que a gente acompanha isso. Ah, sim. Né? E acho que isso implica não só questões teóricas complicadas, mas também questões éticas e até morais, né? Dessa feudalização da psicanálise. Então, que a gente tenha algum tipo de endereçamento ao público e o retorno disso, acho essencial para que a gente volte a ter um recentramento de qual é a direção que estamos caminhando. Público aí, traduza para mim. Público mais de 20... Não, brincadeira. Não. Público analista. Público analista. Analista. Não, analista. Tá. Acho que é isso. Assim, olha, eu faço aqui uma mini pesquisa, eu marco de apresentar para... Pode ser 10 colegas. Uhum. Sabe? Pode ser um grupinho, mas assim, que acha... possa ter retorno dentro de um núcleo especial. Tudo bem, eu posso apresentar para 300 pessoas, eu posso. Mas às vezes corre o risco da apresentação para 300 pessoas não operar o efeito de comunidade, né? Que opera apresentar para 10 pessoas que estão ali para debater. Você né? acha que a psicanálise, ou melhor, os psicanalistas, né? A psicanálise não, mas os psicanalistas, eles estão meio perdidos. Sim, eu não sei pra onde você vai. Sim. Não, mas nessa ideia de deixar de falar para os pares para falar para o público. Sim. Não, certamente. Eu acho que acho que é um efeito contemporâneo. A gente pode dizer que isso é efeito das redes sociais. A gente tem psicanalistas que não se colocam a serem criticados pelos seus pares, mas estão falando com os seguidores. Como mestres para seguidores. 100 mil seguidores. E, você pode ter 100 mil seguidores, são seguidores, né? Acho que quando a gente está falando de botar uma pesquisa para o público, a gente está falando de um público de pares, um público especializado, um público que possa apresentar críticas, que possa botar para o debate. Porque, realmente, para mim, tá numa apresentação. Me chamam para alguma apresentação e eu não sou questionado, sabe? O pessoal, todo mundo concorda e nada acontece. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo, alguma coisa deu errada, sabe? É importante que a gente possa... e aí pode estar de errado na minha apresentação, pode estar de errado né, no público ou no encontro, não sabemos, mas alguma coisa não caminhou bem. Acho que nesse sentido, uma coisa é você querer difundir, né? Vou aqui levar a palavra. Aí tem os evangelistas que querem fazer essa função. Esse é um problema que sempre nos ronda, né? Sim. Aí tem quem queira fazer essa função de levar a boa nova, do Freud e do Lacan. Mas nesse sentido, acho que a gente colocar a nossa prática em causa, né, e consequentemente quais são os contextos teóricos que estão sustentando essa prática em causa, essencial. Isso para mim é uma pesquisa já mais que suficiente. Não precisa ser uma grande coisa. Às vezes um trabalho de fundamentação já é uma pesquisa. Não precisa ser um doutorado. Não precisa. Um prêmio Nobel. Não, um negócio ali, vai. Prêmio Nobel, vai ser difícil. Mas... Porque entende que a psicanálise sempre teve em crise. A psicanálise nasce em crise. Sim. Ela nasce em crise, ela segue em crise. Já mataram a psicanálise nesses 130 anos, umas 200 vezes. Né? E a psicanálise sabe operar na crise. Eu acho que isso é interessante, né? Mas ela, de alguma forma, ela faz com que a crise produza algo novo. Eu acho interessante você dizer isso, né? A psicanálise sabe operar na crise, a psicanálise sabe... Quem é a psicanálise? Então, não, boa. E os psicanalistas? Os caras estão perdidos, você trouxe. Não, acho que os psicanalistas, eles... quando eu falo psicanálise, eu tô falando de uma coisa no atacado. No varejo,
No varejo, a conversa é diferente. A gente tem alguns movimentos mais ou menos coordenados e outros completamente caóticos, né? Esse movimento agora, no congresso de articulação de psicanalistas contra uma graduação em psicanálise que era organizada por uma instituição ligada a evangélicos, etc. Esse tipo de organização, assim, a gente pode questionar um monte de coisa do pessoal que se organizou, né? Assim, no varejo. Mas no atacado, operou uma função interessante. Sim. Né? Os psicanalistas, e aí a gente poderia dizer a psicanálise, se colocando no espaço público, no embate político, em prol de uma causa que poderia ser ainda pior. Não que esteja tudo bem, né? A gente está vivendo tempos difíceis, mas poderia piorar muito. Né? A regulamentação estatal da psicanálise. Aí é barbárie em todos os sentidos, né? Por um revestimento de um processo civilizatório, mas a gente caminharia para lugares muito difíceis. Mas a gente vê, ao longo da história, algumas articulações políticas da psicanálise em tempos de grandes crises. Né? E você acha isso importante? Ou melhor, não importante. Não, porque eu estou pensando aqui, né? O Freud foi um sujeito de rupturas. Bom nisso. Muito bom nisso. Sim. Né? Ele rompeu com o entendimento médico, ele rompeu com a ideia judaico-cristã, um homem de rompimentos. Ou seja, o Freud é um homem, assim como Lacan também, né? Que não se manteve preso nem fixado no seu contexto sócio-histórico. Tá. E ele soube desprender talvez aquilo que seja da ideia da estrutura, né? Algo que, que tem uma coisa aqui que acompanha o tempo, que acompanha culturas, que acompanha, né, narrativas, um certo encontro aqui de muitas diferenças. E talvez o Freud tenha podido encontrar essa noção e não se prender muito ao que acontecia no seu tempo. E eu me preocupo muito com a psicanálise hoje, muito preocupada e muito ligada ao seu tempo. Sim. Isso é uma coisa que me preocupa, porque se a psicanálise, através dos psicanalistas, se vinculam no seu tempo, ela se torna parte do tempo. Perfeito. Não, eu acho isso muito interessante, porque acho que o grande barato da psicanálise é um tipo de clínica de transformação, né? Então, assim, a gente está recebendo pessoas que estão sofrendo por um certo modo de vida que a gente sustenta que possa produzir novos modos de sofrer, ou de existir, novas formas de vida. Então, ela tem uma direção ao novo, né? Ao que ainda não está produzido. Sim. E acho que isso, tanto no contexto clínico, quanto... E tudo bem, a gente pode questionar o que é esse novo. Isso eu acho que é civilizatório. Bom. É civilizatório no sentido de uma constante transformação. Isso. Eu acho que o que acontece é que essa direção eu acho essencial, né, da gente não se restringir ao nosso tempo
pensar o que é o campo do devir na psicanálise, né, desses próximos movimentos. Mas eu acho que a psicanálise ela também sofre muito dela não ter cuidado no passado de pensar um projeto de futuro. Que a gente não precisa estar preso no nosso tempo, mas a gente pode pensar para que direção queremos ir. O Freud tinha isso muito claro. O Freud tinha isso. Ele tinha projetos, né? O Freud era um homem visionário, mas de direções. Sabia qual era o prumo que ele tinha que caminhar. Ou a psicanálise, ele tinha, né, desejos... psicanálise como se. Desejos, assim, enfáticos, né? De para onde ir. Só que me parece que a psicanálise às vezes se perde. Se perde, por exemplo, queremos ir para um lado em que a clínica psicanalítica seja respeitada, seja legitimada socialmente. A gente não precisa estar lá o tempo inteiro no espaço público, mas que tenha uma legitimação e que a gente possa minimamente existir, né? A gente poderia pensar essa configuração. O problema é que a gente tem no campo social uma série de forças contrárias. E se a gente não se prepara para isso, a gente começa a perder espaço até o ponto em que a psicanálise já não vai ter mais espaço para existir como existe hoje. Né? A gente viu a psicanálise sendo regulamentada por via do Estado em diversos países. Isso faz, com pelo menos uma leitura, quem tiver outras presente aqui nos comentários. Comenta. Mas a gente viu como isso vai produzindo efeitos de fechamento da liberdade, né, da experiência analítica e fechamentos até mesmo da extensão em que a psicanálise se apresenta. Porque regulamentar é submeter. Submeter. E submeter a que critérios? Então. Para quem? Então. A que função? Ótimo. Exatamente. Aí é algo que data. Porque ela está regulamentada, portanto submetida a algo que, a meu ver, é passageiro. Sim. Porque a cultura é passageira. Porque o momento é passageiro. Não, eu concordo, mas acho que isso é muito mais confortável da gente falar no Brasil do que na França. Porque a gente vive cenários diferentes. Só para dar um contraponto. Um contraponto. Né? E o contraponto no Brasil a psicanálise ainda tem um estatuto liberal, digamos assim. Né? A gente ainda tem uma liberdade de orientação e tal, que a gente tem projetos que buscam cercear isso. Se a gente não se organiza para... Você está dizendo de critérios para o indivíduo que quer fazer uma formação? Não, critérios para a pessoa poder se nomear como analista. Tá. Por que você é analista? Assim, você sabe, você tem lugares de reconhecimento e tal. Mas imagina, chega o Estado e fala, quero ver como é que você atende. Né? Tá. Como é que você está fazendo isso aí? Tá. É outra conversa. Né? E aí a gente sabe que temos lobbies da bancada evangélica, que tem uma tentativa de cooptação da psicanálise muito forte. Acho que teve um dado de 2012, não sei como é que está hoje, mas imagino que ainda é muito forte, que 60% das pessoas no Brasil que se nomeavam psicanalistas estavam ligados à igreja evangélica. Uau! Quantos por cento? 60%. 60%. De pessoas que se nomeavam psicanalistas. Por quê? Porque a psicanálise ela dá um espaço para quem quer produzir um tipo de terapêutica, qualquer que seja o viés ideológico, né, não passe pela regulamentação do CRP. Então, cura gay, as coisas, tudo que a educação moral, evangélica e tal. Não, mas eu sou psicanalista, eu tenho o direito de exercer enquanto psicanalista. Então, é uma questão no Brasil que a gente tem. Tá. Mas isso para dizer que a gente tem forças que estão, de alguma forma, fazem lobby muito grande para acabar com o cenário que a gente tem hoje. Que é de alguma liberdade. De alguma liberdade. Alguma liberdade, né? Tudo bem, a gente tem essa coisa da comunidade, não dá toda a liberdade. A comunidade vai dizer, olha, isso aqui sim, isso aqui não, talvez isso aqui seja distante demais e tal.
Mas acho que aí cabe algum grau de organização política da psicanálise e creio que uma boa forma de estar nos espaços públicos nos ajude a ter força política para frear esse tipo de manifestação. A gente sabe que o lugar público vai levar para 1000 outros lugares, né? E aí a gente pode questionar o que é interessante e o que não é. Mas na França, só para dar um exemplo, a psicanálise está morrendo na França. Né? Pelo menos um diagnóstico que achei muito pertinente foi que uma vez que eu estive em Paris, eu fui para 7 ou 8 instituições. Em todas eu era o mais novo ali presente. Não tem geração vindo. Os jovens não estão. E assim, às vezes era pelo dobro de idade. Às vezes tinha gente com 80 anos. Assim, a média de idade estava entre 70 e 80. E você fala, daqui a pouco acabou essa instituição. Por uma questão... E nas faculdades, né, tem uma pressão pela regulamentação para você pegar o direito de você atender. Né, você tem que fazer um master lá e tal. E nessas faculdades não se enfatiza a pluralidade das áreas psi. Se enfatiza uma certa psicologia psicodinâmica. É uma coisa meio água com açúcar, mas ninguém lê mais Freud. Ninguém lê Lacan e não lê mais as fontes. A galera tá lendo apostila. Assim, comentador de comentador de comentador. E é isso, a psicanálise tá morrendo. Eu acho que corre um risco da gente se perder no meio do caminho também. Se bem que a gente tem um contexto muito mais favorável. Né? Assim, psicanálise no Brasil, eu acho que é o país... América Latina, vamos chamar. Né? É o espaço em que a coisa está ainda pulsante, ainda viva. Mas acho que é 2P pra gente perder a coisa. Por isso que eu gosto de pensar essa ideia da psicanálise sem querer ser apocalíptico. Mas já sendo. Que a gente não pode deixar essa ideia da pesquisa, né? Que cada um possa fazer suas pequenas pesquisas, estudar. Porque a pesquisa te coloca no lugar de estudo outro. Né? A tecnicização, ela leva a uma pasteurização do discurso, que de repente está falando de Freud, mas aí não precisa mais de Freud, não precisa mais de nenhum analista. Você pode falar, sei lá, você de repente está usando o conceito da psicologia positiva e nem sabe. Né? De repente você virou um coach. É um grande risco que a gente corre, né? Mesmo no meio lacaniano. O meio lacaniano adora falar, não, bancar o seu desejo. Não ceder de seu desejo. Né? Isso para cair numa lógica neoliberal de... Compre. Faça tudo. Não pare de desejar. É 2P. Assim, é muito rápido pra coisa. Então acho que sou freudiano nesse sentido do pessimismo com relação a esses próximos momentos. O próprio Lacan disse, né, que a psicanálise era uma prática de tagarelice. Sim. Que ela ia durar o tempo que durar. Falando. Não, interessante. Será que ela também deve ser para sempre? Psicanálise? Não, acho que se a psicanálise ela tá sendo para sempre, tem alguma coisa errada. Essa visão apocalíptica... você diz a psicanálise como um todo, não uma análise. Enquanto prática do conhecimento, do saber humano. Então, aí é uma ótima questão. Porque, não sei, eu pensaria que a psicanálise ela tem essa tendência a ser uma teoria que apresenta uma crítica social. Essa vida que você vive, ela não precisa ser a única vida possível. Ótimo. Pensar novas vidas. Então, daí sim. Se a gente perder isso... Então, daí sim a minha ideia de que para que isso não seja perdido, a psicanálise tem que estar em outro lugar. Tem que estar em outro lugar do seu tempo.
Tem que estar em outro lugar da cena que está sendo narrada. Sim. Em outras palavras, em outro lugar da cultura. Aí ela pode manter o seu lugar e a sua posição de abertura e de criação da subjetividade humana, portanto da cultura. Eu gosto. Porque se ela se mantém nessa autentificação ou explicação da cena, acabou a psicanálise. Como assim, a autentificação da cena? Tô pensando em afirmações, em propostas de inclusão. Não que eu seja contra. Não é que eu sou contra. Eu só acho que isso não é papel da psicanálise. Né? Questões nesse sentido. Eu acho que aí talvez a gente possa pensar uma diferença entre o papel da psicanálise e o papel que alguns analistas se topam para fazer, né? Exato, é por isso que eu te propus a distinção entre psicanálise e psicanalistas, né? Sim. A psicanálise, ela pode ser algo que se perpetue ao longo do tempo. Sim. Depende não dela. Depende dos psicanalistas e do uso que os psicanalistas derem a ela. Acho que tem uma... Pensando nos psicanalistas, né, acho que a gente poderia pensar qual é o lugar político que os analistas querem ocupar. Eles são os analistas. Por exemplo. Né? Mas pensando no grande campo, assim, psicanálise, se a gente pode falar isso, me parece que talvez a gente tenha como tarefa assim, manter espaços de emancipação de pensamento, né? A possibilidade da gente poder trabalhar na diferença. E isso, por vezes, implica, assim, se isso é uma direção crítica da psicanálise, às vezes isso implica estratégias políticas que podem não estar completamente afins, né? Se a gente for pegar a ideia política, estratégia e tática, né, lá do Clausewitz, é uma arte da guerra, estamos em guerra. Assim, às vezes a gente precisa perder uma batalha, né, no nível da tática, para uma estratégia de ganhar a guerra num segundo momento, né? Então, acho que tem, ainda que nem todas as ações precisem ser, digamos assim, uniformes e na mesma direção, no campo a estratégia ela nos convida a pensar diferentes movimentos em prol de uma direção. E aí a direção, pensando em política, eu pensaria esse lugar da emancipação crítica, um espaço de liberdade que a psicanálise nos dá. E do sujeito. Você sabe? Ficamos? Gente, terminamos aqui. Eu, o João, obrigado. O João, queria agradecer muito também. Obrigado. Te agradecer, Marcelo, foi muito legal. Espero que gostem, pessoal. Até a próxima. Até lá.